Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É muito importante, quando nós estamos tomando um antibiótico, tomar exatamente toda aquela dose que é prescrita pelo médico. E eu vejo muitas pessoas interrompendo. Vamos dar uma olhadinha o que isso acarreta? Quem vai estar conosco hoje é novamente o Dr. Gustavo Alves, que é farmacêutico, ele é professor universitário do SENAC e um grande pesquisador da doença de Alzheimer, como você pode assistir no nosso Canção Nova Play, os programas anteriores, onde ele explica todo o trabalho dele. Bem-vindo, Gustavo, novamente. Obrigada, muito obrigado viu? pelo convite. Explicar um pouquinho para a população o que são esses antibióticos, como é que eles funcionam e qual o impacto deles no nosso organismo. Os antibióticos são uma grande solução. Surgiram lá nos anos 20, até de uma forma inesperada, depois viraram solução, como eu disse, para as principais doenças, melhorar a expectativa de vida da humanidade. Foram os principais responsáveis pelo surgimento da indústria farmacêutica. Então são recursos terapêuticos incríveis, né, capazes de mudar estados patológicos de uma forma assim, absurdamente relevante, etc. O grande problema que a gente tem com os antibióticos é justamente o uso não racional, a questão da automedicação. Agora se discute muito pelo lado da sustentabilidade, o descarte e os resíduos provenientes do uso do antibiótico, como isso que é descartado no rio, nos lençóis freáticos, etc., urina e por aí vai. Então esse é um grande problema também dos antibióticos, mas a resistência bacteriana é a nossa maior preocupação. Você está dizendo assim, os metabólitos urinários das pessoas que tomam antibióticos. Porque, gente, você tomou, alguma coisa vai sair pela urina, só que quando você toma e elimina pela urina, está indo para onde? Para o rio. E esse rio vai precisar ter um benefício. Como é que a gente fala? Um tratamento. É outra coisa. Tratamento. Um tratamento. E estamos preparados para o tratamento da água nesse sentido? Não devidamente. Quando você coloca assim, estamos, é no sentido geral, não é só o Brasil, não. Existem alguns sistemas de tratamento. Alguns anos atrás eu li uma reportagem que abordou o tratamento de água do rio Potomac, que é aquele rio que banha a cidade de Washington, comparando com o tratamento de água do Alto Tietê. Então os resultados são bárbaros assim, em relação ao que eles conseguem lá reter de partícula. Que nós não conseguimos. Que a gente não consegue. Mas o problema é que hoje, não só os antibióticos, mas hoje você tem traços de hormônio, você tem traços de antidepressivo. Traços de quimioterápicos, porque você toma a quimioterapia no hospital, mas vai em casa fazer xixi. Gente, quando eu estava fazendo meu curso de especialização na saúde pública da USP, olha, faz tempo, hein? Foi em 2005, 2006. Nós tivemos um caso interessantíssimo, que foi uma cidade onde todas as mulheres entraram em menopausa precoce e as meninas em menarca, a primeira menstruação precoce. E aí ficou um alerta, o que aconteceu? Na cidade anterior, da onde vinha o rio, a água, ela estava assim simplesmente, a gente pode dizer que contaminada, com os metabólitos urinários dos anticoncepcionais. A indústria farmacêutica, com todas as suas normas de qualidade, etc., embora isso tenha acontecido nos anos 70, ela demorou para descobrir por que as mulheres que trabalhavam na área de manipulação, de produção de anticoncepcionais não ovulavam, porque elas respiravam o ar da cápsula que elas preparavam, só de respirar, são traços, então você imagina o que está na água, né, das pessoas que usam. Ai, pois é, né, isso aí é um outro programa, a gente daria um outro programa. Agora, Gustavo, explica para o nosso telespectador por que tem que tomar a dose completa do antibiótico. O antibiótico ele combate os agentes infecciosos, não é novidade para ninguém, as bactérias, por exemplo. E as bactérias, elas têm o que a gente chama de... O crescimento bacteriano ele é regulado por fases, por etapas, que tem alguns momentos mais acentuados, tem momentos estacionários, os momentos de maior ou menor latência. E o antibiótico, justamente a meia-vida do antibiótico, o tempo que ele vai levar para fazer o efeito na corrente sanguínea, etc., ou nos órgãos, aparelhos, ele está mensurado exatamente no tempo suficiente para deter esse crescimento, porque nenhum antibiótico consegue zerar
o crescimento bacteriano. Aí entra o sistema imunológico. O antibiótico vai trabalhar até um certo ponto em que dali para frente o teu sistema imune vai se encarregar de fazer o resto. Por isso que você tem problemas com pessoas que têm doenças autoimunes, com pacientes que têm AIDS, que terão dificuldade, mesmo com antibiótico, um tratamento pleno, de conseguir até o final do tratamento e zerar, ou zerar não, combater aquela infecção. Então, o tempo, é muito importante que as pessoas tomem o antibiótico no tempo preconizado pelo médico, no intervalo que ele diz, se é 12 em 12 horas, 12 em 12 horas, se é 3 vezes ao dia, se é os horários, se é uma vez ao dia, procure fazer uma vez ao dia, mais ou menos sempre no mesmo horário que você toma todo dia, e tome até o final. O grande problema é que as pessoas não obedecem o tratamento até o final, depois a doença volta, tem uma recidiva, ou pior, gera uma resistência bacteriana. Lá na frente, esse mesmo antibiótico não vai ter o mesmo resultado. Porque, na verdade, é como se fosse matando os mais fraquinhos, e aí fica o bonitão, que sobrou ele, exatamente. E você parou de tomar porque parou de ter sinal e sintoma, mas aquele bonitão ficou lá. E aí aquele bonitão vai começar a crescer. Aí você vai querer fazer um tratamento, e aí aquele antibiótico que fez efeito no início, porque matou os bonzinhos pequenininhos, já não vai pegar isso. Isso se chama a resistência bacteriana, né? Gente, é muito sério isso. E a gente pode dizer que isso aí foi uma conversa com o Henry Okigami, que qualquer hora dessas eu consigo trazer ele aqui de novo. Até que ponto uma pessoa pode ter essa responsabilidade de deixar uma bactéria altamente patogênica viva, porque não tomou o antibiótico por inteiro, e essa bactéria ir e contaminar uma outra pessoa. Isso existe, essa possibilidade? Em ambientes intra-hospitalares, ambientes hospitalares, sim. Ah, tá. Porque você isola um pseudomonas, por exemplo, dentro do hospital, isola um pseudomonas, vai aqui no ponto de ônibus, raspa ali, põe no meio de cultura, são 2 pseudomonas, mas o pseudomonas hospitalar, ele tem características relacionadas à resistência, características relacionadas à sensibilidade ao antibiótico diferentes. Então, o grande problema é que hoje nós estamos encontrando, e é importante que as pessoas saibam disso, traços de bactérias com perfil de resistência também no ambiente comunitário, que era normal se encontrar no ambiente hospitalar, agora já está se encontrando algumas em ambientes fora do hospital. Isso é muito sério. Por isso lavar as mãos, por isso todos aqueles cuidados que a gente sempre diz são importantíssimos para você não contrair essas bactérias. Vamos trazer para dentro de casa também. Esses cuidados com antibiótico, Gustavo, se aplicam também aos anti-inflamatórios, aos antialérgicos? Aconteceu um fenômeno muito interessante aqui no Brasil. Faz alguns anos, os antibióticos eles passaram a ser vendidos exclusivamente com a apresentação de receita. Então, você tem que ter uma receita para você poder comprar um antibiótico. Isso foi ótimo, reduziu muito a automedicação. Mas aí provocou outro fenômeno, o aumento do consumo de anti-inflamatório. Que agora as pessoas se automedicam com anti-inflamatório. Então, antigamente o cara ia na farmácia e ele pedia um antibiótico, porque ele viu em algum lugar, alguém falou para ele, como agora precisa de receita, então agora ele compra um anti-inflamatório, porque ele está com gripe, com dor de garganta, do nada. E o anti-inflamatório traz também, são medicamentos que trouxeram enormes avanços terapêuticos, como analgésicos, como antitérmicos e como anti-inflamatórios, mas trazem danos renais incríveis, principalmente para pessoas idosas, crianças, podem trazer danos, problemas cardiovasculares, a gente tem muitas doenças cardiovasculares relacionadas ao consumo de anti-inflamatório. E no caso do idoso, por exemplo, pode potencializar outras comorbidades que o idoso tenha, aumentar risco de queda. Então, muitos problemas que o anti-inflamatório, quando passa a ser usado de uma maneira indiscriminada, tem um que é muito conhecido, a gente, por uma questão, não vai citar o nome aqui. Depende, porque se é bom para alertar, a gente pode. E que as pessoas fazem porque a gente vai falar do paracetamol, a gente vai falar do omeprazol, entende? A gente vai falar de tudo, porque o Programa Mais Saúde tem esse compromisso, é com a verdade. Então, a gente pode citar alguns nomes, sim. Da aspirina. Aspirina. E aí afeta a coagulação, traz danos. Mas é um produto que não faz mal nenhum. E tem um monte de coisa que pode acontecer no sangue, fatores sanguíneos que são alterados. E ninguém sabe se não tem, de repente, né, algum problema que ainda não foi descoberto e que esse medicamento pode trazer uma consequência muito grande. E usa sem precisar, né? Exatamente. Gente, pelo amor de Deus.
Eu queria trazer justamente o Dr. Gustavo para a gente estar falando isso e mais outras coisas que no decorrer do ano vocês vão ter contato, e sempre lembrando que você pode rever esse programa através do Canção Nova Play. Gustavo, muito obrigada. Espero que nós tenhamos esclarecido esse detalhe do antibiótico, mas tem também esse anti-inflamatório que a gente também tem que tomar cuidado, e possivelmente nós vamos falar mais um pouquinho sobre eles nas próximas pautas, né? E na dúvida, agradeço, e na dúvida procura sempre o farmacêutico, se orienta com o farmacêutico, ele vai poder te dar a devida orientação, inclusive se você deve ou não continuar tomando esse remédio, e alguma farmácia que te venda um antibiótico sem receita, denuncie. Exatamente, Bom, um beijo grande, espero que vocês tenham aproveitado. Eu sempre aprendo aqui no Mais Saúde, adoro esse programa. E divulgue, porque divulgando Mais Saúde você está também divulgando a comunidade Canção Nova. Até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.